Eu vou começar então, como o Max te conhece muito melhor que eu, com certeza ele vai ter aquelas perguntas mais melindrosas, vamos colocar assim. Tem que ter aquele momento assim, eu nunca falei disso num podcast. Isso é legal, que aí dá um corte bacana. Mas vamos começar o seguinte, pastor presbiteriano, né? Aqui nós, apesar da gente não usar o título pastor aqui, mas todos nós, inclusive o Serginho também né? Mas eu sei que para ser pastor presbiteriano existe um caminho, né? Então, desde que você é reconhecido, recebe esse chamado de Deus, como que foi para você esse chamado pastoral? Eu gostei que na pergunta quase saiu um nós, né? Engasgou um nós aí. A gente está aceitando o currículo, tá? Nós pastores. Se você quiser. Mas, brincadeiras à parte, eu me converti na Igreja Congregacional de Volta Redonda, igreja do conhecido e já falecido pastor Moura, em 2010, dia 31 de outubro de 2010. Eu brinco que no dia da reforma, Deus fez uma reforma na minha vida. Entrei na igreja achando que ia ser a primeira e última vez, que eu tinha um amigo da igreja que pegava o meu pé para ir, eu não gostava de igreja, fui criado numa família anti-evangélico. Eu falei, eu vou uma vez para nunca mais voltar, para você parar de me convidar. E dessa vez, esse ano fazem 13 anos, né? E nunca saiu. O amigo não tá mais na igreja, mas eu estou. E logo em seguida, no ano seguinte, eu recebi meu chamado, né? Uma igreja que tinha muita questão de dom de revelação. Então, aonde eu ia, o Senhor usava vasos, servos aí para falar, olha, vejo você como um pastor, Deus está me mostrando aqui, você pastoreando uma igreja. E com 18 anos eu achei, uau, né? Então, 18 anos, com 20 anos, eu tô lá, pastor ordenado já, com a igreja de 600 membros, aquele salário, aquele carrão na minha porta, livro escrito, DVD gravado. Só que não foi nada disso, né? Eu fiquei aí um tempo legal na Congregacional. Deus me abençoou com uma bolsa pelo Enem, pelo ProUni, para cursar teologia. Cursei teologia na Faculdade da Metodista, na MESP, que tem um polo aqui na cidade, em Volta Redonda. Aí, uma época, eu achei que ser pastor na Congregacional. Depois, na faculdade, eu recebi convite para ser pastor na Metodista e acabei pastor na Presbiteriana. Então, você vê que foi uma bagunça aí que eu não entendi, mas Deus já estava no plano. E na igreja que eu estou, eu fui para dar aula no seminário e o meu pastor, um abraço, pastor Douglas, ele me conquistou, sabe? Ele lançou aquele anzol abençoado, ele com aquele papo carinhoso dele, vem pra cá, porque você vai servir aqui. Você conhece ele, você sabe como é que é o figura. E, na época, eu morava em Água Limpa, a igreja no Retiro. E eu tinha falado com a minha esposa que eu queria uma igreja perto de casa. E eu fui conquistado pela Presbiteriana do Retiro. Só que eu precisava que a minha esposa fosse conquistada também, né? Porque eu ia ter que contrariar o que eu tinha falado, que era ser uma igreja na Água Limpa. Naquela época, em 2016, esse ano faz 7 anos que eu casei. E eu comecei a levar ela sem falar nada, só levando ela no culto, até que um dia ela falou assim, eu acho que é aqui, né? Deus falou comigo que é aqui que a gente vai ficar. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Jesus. Né? Assim, já tinha falado comigo, porque né? Porque uma mulher contrariada, meu irmão, para quem é casado não entende, uma mulher contrariada, o homem passa um dobrado, né? Embora a gente é o cabeça, mas não pode deixar a Dona Maria contrariada não, que dá problema. E quando cheguei na presbiteriana, o líder de adolescentes da igreja tinha acabado de sair. E a igreja quebrou um protocolo, porque na nossa igreja, para você ser líder, tem que ser 2 anos membro da igreja já. E eu não era nem membro ainda. Mas sabe quando aquele ditado, a necessidade faz o ladrão, assim? Tinha que ter alguém, meu pastor sabia que eu tinha alguma experiência, jogou o rojão na minha mão. E aí a gente desenvolveu um trabalho muito legal, que hoje cresceu muito. Eu não estou lá, deixei um casal de padrinhos que segue com esse trabalho. Um belo dia eu estou lá num acampa dentro, com os adolescentes na igreja, todo sujo, de chinelo, todo arrebentado, regaçado. E estava tendo uma reunião do conselho da igreja no andar de cima. Daqui a pouco desce um presbítero, o pastor está te chamando. Eu falei, meu Deus, devem ter quebrado a casa de alguém, algum adolescente deve ter jogado uma bombinha, sei lá, alguma coisa, incomodado um vizinho, deve ter tido uma reclamação, alguém ligou para a polícia, pensei em tudo. Quando eu chego na reunião, foi a minha entrevista para ser candidato ao ministério pastoral. Eu lembro que eu olhei de cima e embaixo assim, falei, pastor Douglas, tem que ser hoje, cara. Eu tô até fedendo. Não, a gente gosta assim mesmo, de pegar de surpresa. E aí, passado isso, o processo, depois de ser candidato, foram em mais 4 anos, né? 2 sabatinas, 2 sermões de prova e um tempo de 1 ano e meio de pastor. A gente chama ministro licenciado, algumas igrejas chamam pastor aspirante, que é um tempo que você já passou por uma parte do processo, aí começa a pastorear aí meio como um estagiário e depois você é de fato ordenado. Eu fui de fato ordenado em 2019. Foi mais ou menos isso aí. Legal. Você acaba de assistir um corte do Plano C Podcast.
Se você gostou, deixa seu like aqui, mas se quiser assistir esse vídeo na íntegra e acompanhar também as nossas estreias em tempo real, você precisa se inscrever lá no canal Plano C Podcast e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Te espero lá.